pelo Espírito Santo de Deus, Pai, vem expressar ao nosso coração. Pai amado, Deus da glória, eu creio no poder da Tua palavra, eu creio, Pai, no poder do Evangelho. Pai, que as pessoas daqui venham sentir a presença que eu sinto neste lugar. Pai, que as pessoas daqui possam contemplar com este texto o que eu contemplo aqui neste lugar, a Tua rica, a Tua infinita misericórdia, Pai. Ah, Senhor amado, que o Senhor venha me usar nesta noite, pela Tua graça, Pai, sem merecimento, Pai, porque Tu és bom, eterno e Salvador. Ah, Senhor, o meu coração já está pronto, está apto, está preparado para a Tua voz. Que a Tua igreja venha estar pronta a ouvir, que a Tua igreja venha estar preparada, Pai, que essa palavra não saia do meu entendimento, mas que ela saia da glória do Deus vivo. Ah, Senhor amado, fala com a Tua igreja, Senhor, confirma a vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. As palmas que louvam, as palmas que glorificam, as palmas que exaltam, exalta, 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 exalta. Muitas passagens me passaram pela cabeça acerca do dia de hoje. É uma confraternização, nós tentamos trazer algo novo à igreja. Pensei em falar entre o avivamento da Rua Azusa e outras palavras, mas o Senhor desde o começo me trocou na graça, no seu amor e na sua misericórdia. Baseado em Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, para que não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu consigo ver neste texto, eu tinha separado uns 3, mas esse foi o que o Espírito no meu coração trouxe a revelação maior, de expressar o amor de Cristo para com a igreja, de expressar a misericórdia do Senhor para conosco. A Bíblia nos traz no Evangelho de João acerca da mulher adúltera. Nos traz a história de uma mulher a qual estava prestes à morte, mas em Cristo achou vida. Talvez quando eu começar a ministrar esta mensagem, você possa talvez se lembrar do teu passado. Talvez você possa se lembrar desta noite, Deus te leve em atos passados, e você possa se lembrar de onde o Senhor te tirou, de onde Deus te separou. E talvez se você não tivesse tido encontro com Ele, com esta mulher, você talvez hoje não estaria mais aqui. Mas bem-aventurados sois vós que ouvis a voz do Espírito e seguiste as suas pisaduras e se encontra entre o povo eleito nesta noite. Louvado seja Deus. A Bíblia nos traz a história de uma mulher adúltera. Antes de entrar no contexto deste texto maravilhoso, tentarei aplicar a história. A Bíblia me diz, irmãos, que era chegado, louvado seja o nome, a festa do templo do tabernáculo. Os irmãos de Jesus procuravam-lhe ver o morto, procuravam-lhe matar, segundo João 7. A Bíblia diz que depois que Jesus sai de Cafarnaum, depois dele anunciar que Ele é o pão da vida, louvado seja Deus, Ele vai para a Galileia. Chegando na Galileia, os seus irmãos instruíram que ele subisse a Judeia, porque na Judeia a Bíblia lhe diz que procuravam matá-lo. Movido de inveja, de laços diabólicos, os irmãos de Cristo queriam que ele se perdesse. Mas Jesus chega a anunciar que ainda não era chegado o seu tempo. Talvez tenha pessoas aqui nesta noite, você não está entendendo. Talvez tenha pessoas aqui que aquele que se diz teu irmão, aquele que se diz teu companheiro em Cristo, tem planejado, tem arquitetado a tua morte, tem falado laços para a tua vida espiritual, tem planejado destruir, aniquilar a tua fé. Mas saiba de uma coisa, ainda não é a tua hora, ainda não é o momento de você parar, ainda não é o momento de você desistir, porque aquele que te chamou, ele tem todo o poder, aquele que começou é fiel para terminar. E Jesus então instrui seus irmãos acerca disso. Eles tentam jogar uma palavra de soberba. Por isso, irmãos, que eu aprendo que o coração do crente tem que ser humilde. O coração do crente tem que ser sincero. O coração do crente, irmão Saulo, tem que ser um coração puro, instruído pelo Espírito Santo. Falaram para Jesus: Jesus, não há ninguém que não queira ser conhecido, que não vá fazer milagre para que não apareça. Vá à Judeia. A festa do tabernáculo é uma festa de 7 dias. Comemoravam-se, louvado seja Deus, a passagem pelos 40 anos do deserto. Era uma festa de 7 dias. Era uma festa de colheita, parecida com a de Pentecoste. Segundo a tradição judaica,
residência, mas eles habitariam na cabana para lembrar durante os 40 anos que eles peregrinaram no deserto. Era uma festa que parava Jerusalém. Era uma festa que todos eram ouvidos. Era uma ótima oportunidade para aquele que queria aparecer. Era uma ótima oportunidade para aquele que queria se soberser. Mas a Bíblia é taxativamente clara em me dizer que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça para os humildes. Jesus não vai porque não é a hora. Passa o primeiro dia da festa do tabernáculo, Jesus não vai, não é a hora. Passa no segundo dia da festa do tabernáculo, Jesus não vai, não é a hora. Passa o terceiro dia da festa do tabernáculo, irmão branco, mas ainda não é a hora de Jesus se apresentar. Saiba de uma coisa, irmão, vai chegar a tua vez. Saiba de uma coisa, vai chegar o teu tempo. Saiba de uma coisa, eu não sei como está a tua vida espiritual hoje, mas Deus manda eu te dizer que a tua hora vai chegar, porque aquele que te chamou, Ele vai preparar. A Bíblia me diz que então, no meio da festa, entre o terceiro e o quarto dia, irmão branco, a Bíblia me diz que Jesus decide aparecer, ocultando-se para que ninguém soubesse que era Ele. Talvez Jesus já está aqui em nosso meio e você ainda não percebeu. Talvez Jesus já tenha tocado no teu coração e você ainda não abriu a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se deixar eu entrar, comerás e beberás comigo. Mas eu quero ouvir, irmão Guilherme, a voz de Deus. Eu quero ouvir o Espírito de Deus. A Bíblia me diz que só os espirituais podem discernir as coisas do Espírito. Se você está neste lugar em Espírito, você pode contemplar o que eu contemplo. Você pode sentir o que eu sinto, porque a graça ela é distribuída neste lugar. E a Bíblia me diz, irmãos, que Jesus se aparece em oculto. E na festa do tabernáculo não se dava outra coisa, irmão Pablo. Só se falava de Jesus. Porque na última festa, que foi a festa da Páscoa, Jesus tinha curado um certo homem que há 38 anos ele estava enfermo de uma enfermidade. Ele estava numa cama, parado. Mas naquela festa, não importava que fosse num dia de sábado. A Bíblia me diz que não julgai segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Jesus viu que ele precisava. Jesus decidiu intervir. Talvez você só está aqui nessa noite porque Jesus, ele viu que você precisava ser salvo. Jesus, ele viu que você precisava ser cumprido pela sua misericórdia. Jesus viu que ninguém iria te ajudar, que todos passariam e te largariam lá parado, mas Ele te chama. Por isso Ele fala: aqueles que meu Pai me enviar, de maneira nenhuma eu lançarei fora da minha presença. Os fariseus e escribas só procuravam motivo, Saulo, para acabar com Jesus, porque eles estavam furiosos, porque Jesus curava aquele homem num dia de sábado. Por isso procuravam matá-lo na Judéia. Mas a Bíblia me diz que quando Jesus ele chega ao culto, ele está naquele lugar. A Bíblia me diz: louvado seja Deus, que lá há questões. Começam a falar dele. Ele é o Cristo, ele é o profeta, quem ele é. Talvez você está na igreja, no Evangelho há 1, 2, 3, 5, 10 anos e ainda não se converteu. Talvez você está na igreja há um tempo e ainda não sabe quem é Jesus, ainda não sabe a face de Cristo, ainda não compreende o amor do Senhor, ainda não entende a misericórdia dele. Mas Deus, ele diz: louvado seja Deus, que ele salva aquele que ele quer salvar, que ele, louvado tenha nome do Senhor, pela sua soberania ele escolheu um povo. A Bíblia me diz: louvado seja Deus, que a igreja do Senhor é predestinada à glória e que o ímpio é predestinado ao inferno, porque o Senhor escolheu a noiva, ele escolheu a cabeça, é Cristo, ele escolheu a igreja para herdar o reino de Deus. E Jesus decide se apresentar para ensinar naquele lugar. E quando Jesus se apresenta, as pessoas carnais, aleluia, começam a se levantar. Os fariseus e escribas começam a se levantar querendo matá-lo. Talvez, irmão, quando você pregou o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro não é teologia de prosperidade. O evangelho verdadeiro é renúncia. O evangelho verdadeiro é pegar sua cruz. O evangelho verdadeiro é negar a si mesmo.
Quando você pregar isso, talvez vão se levantar contra você também. Talvez vão querer parar. Talvez vão querer acabar com os teus sonhos. Mas não irão prevalecer. Como Jabes resistiram a Moisés, também te resistirão, irmão Branco. Também querem acabar com os teus sonhos, com os teus projetos, como os irmãos de José que venderam. Mas aquele que te prometeu é fiel. Se ele te capacitou, ele te preparou. E se ele te preparou, ele vai te exaltar no tempo do Senhor. E a Bíblia me diz então, irmãos, que entrasse questões ali. Jesus querendo se revelar, passa-se o 4º dia, passa-se o 5º, o 6º. Ao 7º dia, Jesus ele fala: porque vós me julgais, porque eu fiz o que era certo, porque eu fiz o que era nobre, porque eu fiz o que era justo. Hipócritas, porventura vós não transgrediste a lei de Deus, os seus mandamentos? Por acaso vós sois melhores? Aquele homem precisava. Eu não julgue pela aparência. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio que só julga pela aparência, só julga pelo que olha, só julga pelo que vê. Mas saiba que o meu olho, o teu olho é enganoso. Aquele coração pode ser um altar para Cristo. Aquele coração pode ser puro e reto. Aquele coração pode ser um coração igual do salmista, renovado em Cristo. Aquele coração pode ser um coração que intercede por ti. Aquele coração pode ser um coração que louva ao Senhor na beleza da sua santidade. A reta justiça de Deus, ela não é visível aos homens. A reta justiça de Deus, ela não é visível aos homens carnais. A reta justiça de Deus é lá no coração da pessoa. Ele faz o que ele quer para aquele que merece. Ele diz: pode um pai? Pode pai. Saul esqueceu o seu filho, mas eu não esqueço os meus. Ele disse mais: o meu pai trabalha 24 horas por dia, e eu também, a favor daqueles que me adoram. Ele trabalha ao teu favor. Ele trabalha ao teu favor. Não importa as potestades, as postesias que se levantar, Deus, Ele é a cabeça da igreja. Ele que vai na frente da igreja. Então a Bíblia me diz, irmãos, louvado seja Deus, para não me estender, que Jesus, acabando isso, vai para o monte da Galileia a orar. Ao 8º dia, último dia, o dia do descanso da festa. Durante 7 dias celebrar o último dia, um dia após a festa era o dia do descanso. O povo judeu descansava no Senhor. No dia de descanso, irmão, quando o crente para descansar, o pecado entra. Quando o crente para, aleluia, para refletir nas coisas deste mundo, a corrupciência, a corrupção, ela entra. E Jesus está no monte orando, uma madrugada de oração, de conversa com Deus. Mas a Bíblia vai me dizer agora, que no mesmo tempo, irmão Saulo, que Jesus está orando, lá em Jerusalém, tem uma mulher. Só que aquela mulher não está orando, Saulo. Talvez aquela mulher aproveitou que estava entre as cabanas e caiu no seu pecado. Segundo Jesus está no monte orando, pagando o preço. Isso tipifica pagar o preço pelos que pecam. Sabia disso? Jesus pagou o preço por todos nós que somos pecadores. Pelas nossas obras, se Deus só aplicasse a justiça na terra, nós seríamos lançados no inferno com mérito. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom dado por Deus. Jesus está orando, aquela mulher está numa cabana. Só que o problema, irmão Saulo, é que ela não está na cabana sozinha, ou com a sua família. Ela largou a sua família e foi passar a noite numa cabana com um certo homem que não lhe pertencia, com um homem que não era o seu marido. A Bíblia diz que quando ela é adúltera, então pela interpretação do texto eu creio que ela era casada. E por ela só ser levantada ao apedrejamento, eu creio que só ela praticou adultério. O outro devia ser um solteiro. A Bíblia me diz, louvado seja Deus, que Jesus está orando e aquela mulher está adulterando. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Ele já pagou o preço antes de nós nascer. Ele já pagou o preço, Saulo, antes de eu vir. Mas a Bíblia diz no livro de Efésios que desde a fundação do mundo, a sua igreja, ela já estava predestinada. Desde a fundação do mundo, Ele decidiu pagar
esvaziar da sua glória e do seu poder. Ele quis se esvaziar do seu conhecimento e da sua majestade. Ele quis se sacrificar como cordeiro ao matadouro. Ele quis dar a si mesmo em holocausto, para que assim se cumprisse as sagradas escrituras, as profecias dos profetas. Para que quando eu orar, eu poder receber. Para que quando eu perdoar, a graça me recolher em seus braços. Mas os carnais nunca entenderão o evangelho, irmão branco. A Bíblia vai me dizer que quando Jesus pregava na Galileia, em Jerusalém, ele pregava, o povo ouvia, mas Jesus dizia: eles têm olhos, mas não vê. Eles têm ouvido, mas não ouvem o evangelho. Não compreende, não entende o que é o amor de Cristo, não entende o que é comunhão, não entende o que é novo nascimento, não entende o que é o poder de Deus. O poder de Deus não é Pentecoste, o poder de Deus é o novo nascimento, a nova criatura. Quando você não entender isso, quando você não entender que você tem que praticar o que você prega, quando você não entender que você tem que ir nascendo, se esvaziar do teu orgulho, se esvaziar da tua soberba, se esvaziar do teu eu, se esvaziar de tudo aquilo que não te convém, para assim herdar o amor de Cristo em tua vida. Você só vai criticar, você só vai reclamar, você nunca vai receber essa palavra. Talvez já esteja reclamando de mim, pode reclamar, não estou nem aí. Talvez você acha que eu esteja falando demais, eu nem comecei. Deus tem algo no teu coração, você se converte nessa noite, ou você sai desse muro para a glória de Deus, ou você toma uma posição, porque Deus tem algo no teu coração nessa noite. A Bíblia me diz: louvado seja o nome do Senhor. Então amanhece o dia. Quando amanhece o dia, Jesus desce do monte e vai ao templo ensinar. Jesus é o maior teólogo que pisou nessa terra. Ele não aprendeu do homem. Ele não estudou na sinagoga. Ele não estudou com Gamaliel igual Paulo. Ele não teve estudo de homem. Mas ele diz que aquele que o enviou, ele o ensinou. Ele o preparou. E ele falava mais: Saulo, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo daquele que me enviou. Eu não procuro a minha glória, eu não procuro a minha exaltação, mas eu procuro daquele que me enviou. Sabe o que você tem que aprender, irmãos? É deixar a glória para Deus. É deixar o louvor para Deus. É deixar a adoração para Deus. Esvaziar-se de si mesmo. Jesus está no templo ensinando, mas os soberbos, invejosos, escribas, os fariseus, estão procurando ocasião para acabar com o ministério de Jesus. Estão procurando ocasião para parar. Estão procurando um motivo. A Bíblia diz no livro de Hebreus 12 que nós somos cercados por uma nuvem de testemunho. O diabo ele só procura um motivo para me acusar, para te acusar. O diabo ele só procura um motivo para se colocar de pé e se apresentar ao terceiro céu para como acusador. Mas como no livro de Zacarias, a Bíblia me diz que quando ele foi se apresentar ao sacerdote Josué para acusá-lo, não é à toa que o nome de Josué significa o Senhor salva. A Bíblia me diz que o anjo do Senhor, que tipifica Cristo Jesus, ele aparece e fala: Satanás, você está repreendido. A veste dele está suja, traga-me limpo, que eu limpo. Os pecados deles são grandes, eu perdoo. Por quê? Porque eu amo. Por quê? Porque eu paguei o preço pela alma dele. Por quê? Porque ele tem valor para mim. Por quê? Porque ele é minha noiva. Louvado seja Deus. A Bíblia me diz, irmãos, aleluia, que então amanhece, se entra numa certa cabana e se encontra aquela mulher. Ela não está com o seu povo, ela não está com a igreja não está firmada. Mulher na Bíblia, no Novo Testamento, ela tipifica, ela simboliza a igreja. Talvez, irmão, a nossa igreja ainda não esteja do jeito que Deus quer. Talvez essa igreja, irmão Saulo, não esteja ainda vivendo a palavra na sua plenitude, no seu poder. Talvez essa igreja ainda tenha falhas, tenha erros, tenha defeitos, mas nem por isso ela deixará de ser justificada. Porque não há igreja nesta terra que seja santa, porque santo é só a cabeça da igreja.
Talvez eu tenha defeitos, eu tenho. Não sou hipócrita de negar quem eu sou. Talvez você também tenha defeito, eu sei que tem. Mas isso não quer dizer que você não é justificado por Deus. Isso não quer dizer que a misericórdia dele, o seu amor, o te cercara. Isso não quer dizer que quando você se arrepende, ele está pronto a perdoar. E ele tem prazer em perdoar o ímpio. E não tem prazer em condenar, mas o prazer para Deus é salvar. A Bíblia diz que então os fariseus apanham aquela mulher no ato adulterando. Eles têm uma posição a tomar, segundo a sua própria lei, a lei mosaica, o Torá. A decisão que eles têm a tomar é fácil, Saulo. É só levá-la para fora de Jerusalém e apedrejá-la até a morte. Porque ela foi pega no próprio ato, foi na hora. Não foi calúnia, não foi difamação, foi o próprio ato em si. A condenaram. Aquela mulher agora, ela se encontra, aleluia, no caminho da sua morte. Ela se encontra no caminho da sua condenação. Eu lembro que antes de Deus abrir a sua graça à minha vista, eu também já estive nesse caminho. Talvez, se você parar e lembrar, você já esteve neste caminho. Talvez haja pessoas aqui que estão neste caminho. Saiba de uma coisa: este caminho ele não vai perseverar. Porque hoje Deus marcou encontro contigo. Hoje Deus marcou encontro com o teu coração. Hoje Deus marcou encontro com o teu ser. E se você for espiritual, se você receber essa palavra, eu creio pelo poder do Evangelho, que todos nós sairemos daqui justificados na graça, na misericórdia e no amor de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz, irmão branco, louvado seja Deus, que então de repentemente, alguns dos fariseus tiveram uma ideia. Ei, não mata ela não! Não mata, não é a hora. Jesus está no templo ensinando. Vamos levar ela para com Jesus. E ali armaremos para ele uma grande cilada. Porque Jesus ele prega o amor, o arrependimento e a misericórdia. Só que agora nós temos a lei de Moisés ao nosso favor. Nós temos a lei que a condena. Quem poderá livrar ela do corpo desta morte? Quem poderá apagar o pecado dela? Porque agora a lei de Deus a condena. Ele não pode negar a lei. Ele não pode revogar a lei, irmão. Ele não pode aniquilar a lei e acabar-se com ela. Então os fariseus achou que tinha vencido. Satanás ele achou que tinha ganhado de mim e de você. Satanás ele achou que nós pertencíamos a ele. Satanás ele achou, Saulo, que você ia ser condenado. Satanás achou que eu ia pertencer a um lamaçal de fogo. Ele achou. Porque eu tive um encontro com Deus. Cristo não quis isso para a minha vida. Ele quis me salvar. Porque aquele que aceita o Evangelho, aquele que aceita e expressa a fé, é digno do reino de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. A Bíblia vai me dizer então, que chegam para Jesus e falam: mestre, pegamos essa mulher agora, mestre, no próprio ato, adulterando. Segundo a lei que nos deu Moisés, ela merece a morte. Me diz tu, pois, agora, mestre, o que iremos fazer com ela? Jesus, escrevendo com dedo na terra. E ele chega de novo e começa uma pessoa a dir: mestre, ela foi pega, ela merece. Moisés mandou matar. Se Moisés mandou, por que não matou? Jesus continua escrevendo, mas de tanto ele insistir, a Bíblia vai me dizer o texto, que Jesus se põe de pé e fala: entre vós, receba aí no teu coração essa palavra. Antes de você julgar alguém, antes de você atacar, condenar, receba no teu coração essa palavra. Aquele que entre vós não tiver pecado algum, ataca a primeira pedra. Quando Jesus faz isso, irmão Enoque, ele muda a situação. Ele reveste o quadro. Sabe o que é apontando o dedo para o Saulo? Aí Jesus fala: agora aponta o dedo para o teu próprio umbigo. Olha para o que tu tem praticado. Olha o que tu tem feito. Olha como está a tua conduta perante o Senhor. Quem poderá se esconder dele? Onde os olhos dele não alcançará, onde o seu ser não se faz presente. Não tem como. Só que segundo o costume judaico, a Bíblia vai me dizer, a história vai me dizer, por assim dizer, que para atacar a pedra, Pablo, tinha que ser aquele que viu. O primeiro a atacar a pedra era aquele que pegou aquela mulher no ato adulterando. Não podia o Hermes vir atacar a pedra, não. Tinha que ser aquele primeiro que viu adulterando.
Não podia ser outro. Porque aquela pessoa, se fosse inocente, aquele que atacasse a primeira pedra seria culpado pelo sangue inocente dela. Por isso, que para atacar a primeira pedra, tem que ser alguém que viu. Sabe o que Deus está falando? Quando você julga o seu irmão sem prova, você será culpado do sangue dele. Quando você ataca o seu irmão sem prova, você será culpado do sangue dele. Você vai pagar preço perante a Deus. Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquele que semeia também colherá. Aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Aquele que semeia na carne a corrupção. O que tu tem plantado? Será que tu tem atacado pedra sem ter visto? Ou você viu? Só que a Bíblia diz que a determinação de Cristo, Saulo, é que não tivesse pecado. Eu consigo visualizar pela fé. Se você crê, feche os teus olhos e visualize comigo. Eu consigo visualizar pela fé todo mundo olhando para a testemunha. Todo mundo mudando o foco da situação e olhando para a testemunha. Mas quando ele olha para a testemunha, ele vê erro, ele vê pecado, ele vê mentira, ele vê engano, ele vê soberba, ele vê falsidade. A testemunha que testemunha contra a minha tua vida se chama Satanás. Nunca criou nada. Não sei que não cria. Ele não cria, ele só inventa. Ele não tem poder de criar. O único ser na face do universo, que é onipresente, onisciente, onipotente, é o nosso dono, o nosso Senhor. Ele tem poder de criar. Ele cria sem existir, sem matéria, sem física. Ele quebra todas as barreiras da ciência. Ele acaba com tudo. Porque pelo poder da sua palavra, tudo é criado. Tudo é feito. Quando ele fala, o câncer tem que evaporar e sumir. Quando ele fala, AIDS recebe a sua cura. Quando ele fala, o milagre acontece, porque ele tem poder. E a Bíblia me diz, irmãos, que aquele acusador, que aquela testemunha que assola a igreja de Cristo, que assola a noiva do Senhor, ele é obrigado a largar a pedra. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que, pelo poder desta palavra, você vai ser obrigado a largar a tua pedra. Você vai ser obrigado a se converter, ou senão você vai continuar a sua vida miserável. Porque Jesus falou que miserável é aquele que não confessa a fé. Você confessa a Cristo esta noite, toma posição por Deus, ou você vai continuar nessa situação. O milagre não vai vir não, irmãos. Eu não vou mentir para você. Eu não vou profetizar bênção e vitória. Não, se Deus quer conserto e salvação. Eu não vou aqui ser hipócrita, fazer igual os profetas de Acabe, que Deus mandava conserto e profetizava bênção. Não, renuncia a tua carne, renuncia o teu orgulho. Joga esse acusador hoje por terra. Joga esse acusador contra o teu próximo. A igreja é unificada em Cristo. A igreja é união. O mandamento de Deus é este: amarás teu Deus sobre todas as coisas. O segundo é semelhante: é o teu próximo como a ti mesmo. Em João chega a dizer aqui um novo: amarás uns aos outros como eu vos amei. Tem outro. É este o mandamento. A lei é cumprida, a lei é exercida, a lei é fortalecida no amor. João chega a dizer mais na sua epístola universal: aquele que tem o amor tem um filho e tem um pai. Aquele que não tem amor, sinto muito, ainda não o conheceu. Se você não tem o amor na tua vida, sinto muito, pelo poder do Evangelho, você ainda não conheceu Deus. Mas Ele se apresenta a ti nesta noite. Conhece o teu Criador, conhece o teu Deus. Aprenda dele, que é humilde, que é manso. A Bíblia diz que é obrigado cada um largar a sua vida. Porque não havia ali minto. Havia um sim. Só um ali havia. Só um, Paulo. Eu fiquei com Paulo. Só um tinha poder para atacar essa pedra. Só um ali, só entre todos que estavam na Judéia. Só um que não tinha pecado. Só um que não tinha mancha. Só um que não tinha soberba, concupiscência de carne. Só um que nunca pecou, nunca defamou, nunca denegriu ninguém. Só um era digno de julgar. Quando eu vejo esse texto, eu consigo imaginar que até os apóstolos tiveram que largar a sua pedra. Porque muitas vezes eu sou homem de Deus, você é homem de Deus, e a gente não percebe, mas estamos com uma pedra na mão para atacar no nosso próximo. Talvez você seja sincero com Deus, eu não estou falando ao contrário, nenhum texto diz. Mas talvez você está com a pedra na sua mão. Você não tem visualizado essa pedra. E Tiago fala sobre isso. Que a língua é um pequeno membro, mas ela tem um poder muito grande, ela incendeia todo o corpo.
E que é necessário o homem e a mulher de Deus ter domínio na sua língua. Talvez você esteja em sinceridade com Deus. Talvez você ainda tenha até o amor de Cristo em tua vida. Mas na hora de refrear a sua boca, você não tem tido poder para isso. Deus fala contigo nessa noite. Larga essa pedra. Deus fala contigo nessa noite. Renuncia à tua vontade. Viva eu em tua vida. Ele quer uma igreja, irmão, transformada pelo poder do Evangelho. Uma igreja, irmão, que reflita a imagem de Deus, o caráter de Deus, o compromisso de Deus. Não uma igreja, irmãos, de discussão, de falsidade. Não uma igreja de mentira, de caluniadores, de acusadores. Não uma igreja que tem uma aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Não, meu Deus não quer isso. Ele quer um povo transformado, lavado, remido. Ele quer um povo que impacta essa terra. Ele quer um povo que onde chegar, venha salgar, venha iluminar, venha trazer o Evangelho que salva, restaura, cura e liberta. Mas o texto vai ser claro, que todos largaram a sua pedra. Devido a essa situação, aqueles que procuravam a morte da mulher, que é a igreja, que é eu, você, aqueles que procuravam matar Cristo, distorcer a palavra de Deus, eles vão ter que sair. Porque no livro de Salmo diz: louvado seja o nome do Senhor, que os pecadores não prevalecerão na congregação do justo. A Bíblia me diz que quando soar da primeira trombeta tocar, a igreja será levada para a glória. E aos ímpios será reservado para eles o juízo. Irmãos, temos que saber onde estamos andando, onde estamos pisando e principalmente com quem estamos caminhando. O que nós somos? Nova criatura ou crentes de fingimento? E a Bíblia vai me dizer, louvado seja Deus, já vou terminar. A Bíblia vai me dizer, Jesus fala para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Aleluia! Igreja, ninguém pode te acusar. Igreja, ninguém pode te parar. Igreja, é-vos dado poder para pisar na cabeça do diabo. É-vos dado poder para colocar as mãos sobre os enfermos. É-vos dado poder de falar novas línguas. É-vos dado poder que mesmo que tome veneno não lhe acontecerá mal algum. É-vos dado poder de pregar o Evangelho com a sua ousadia. É-vos dado o poder de subir morro. É-vos dado o poder de evangelizar. É-vos dado o poder de orar. É-vos dado o poder de jejuar. É-vos dado o poder de pagar o preço pelas almas que estão no pecado. Tem acusador? Não tem. O acusador já morreu na cruz do Calvário. Aquele que me acusava, que te acusava, já caiu por terra. É por isso que ele transfigura os seus ministros como ministro de luz, para assim poder tentar nos parar. Mas a Bíblia me diz, irmão, que aquele que perseverar até o fim, preste atenção só nisso, é aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não adianta 10 anos de evangelho, 15, 20, 35, 45. A Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel 33, que largando o justo a sua justiça e praticando a piedade, não será levado em memória a justiça que praticou, mas sim a impiedade que pratica. Todavia, me diz o texto, que largando o ímpio a sua impiedade, se convertendo do seu mau caminho, praticando justiça, não será levado em conta a sua impiedade, mas a justiça a qual ele pratica. Salvação não é pelo que eu fiz, é pelo que eu vivo hoje. Salvação não é pelo que eu pratiquei, é pelo que eu pratico agora. Ela é presente. Quando você morrer, você vai ressuscitar e você vai responder aquilo que você fez antes da sua morte. A Bíblia diz que então Jesus fala para aquela mulher: não tem ninguém que te acuse? Eu também não te acuso. Eu também não te condeno. Eu também não vou te lançar fora da minha presença. Eu também não vou te lançar no pecado. Eu também não vou te lançar no inferno. Eu também, só eu posso te julgar. E eu decidi, pela minha soberania, pelo meu poder, pela minha majestade, pela minha glória, te amar. Como Oséias, quando aquela mulher, Gomer, traíra, até com seus amigos, abandonou, se entregou à prostituição. Agora Gomer está sendo vendida perante a praça. Gomer está sendo vendida, não vale mais nada. É mulher prostituta, é pecadora.
Mas Oséias chega e fala: eu compro, eu pago o preço, ela é minha mulher. Tu nunca mais se prostituirá com ninguém, tu nunca mais se deitará com ninguém, porque eu te compro hoje. Foi assim que Cristo fez comigo e com você. Ele te comprou lá do pecado, Ele te comprou das garras do diabo, das algemas de Satanás. Ele te pôs como mulher dele, noiva, igreja do Senhor. E Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não tenho poder para nos parar. Oh, Shadabasuriá. Mas tem um mandamento, tá? Só para terminar. Falei para o papo que não ia demorar muito. Só para terminar. O mandamento é simples de falar, difícil de viver. Os mandamentos é sempre assim. Simples de falar, mas difícil de viver. Agora vá, não peques mais. Glória a Deus. Daqui a pouco essa ministração vai acabar. Essa festividade ficou no ontem. Amanhã é um novo dia. O que você vai fazer amanhã? O que você vai praticar amanhã? Eu tenho certeza que pelo poder dessa palavra você saiu daqui justificado. Mas é amanhã você vai estar justificado. Jesus falou: cada dia pegue a sua cruz e siga-me. Cada dia renuncia a tua carne, renuncia o teu pecado. O Evangelho não é pesado. O Evangelho não é difícil. O Evangelho é comunhão. E você adquirir a comunhão, você vai ver que tudo se faz fácil. Você vai ver que aquele mar, ele vai se abrir. Você vai ver que a chuva, no meio do deserto, ela tem que descer para te refrescar. Aquela rocha vai jogar uma água viva. Você vai ver que tudo que parecia grande se tornará pequeno. Porque você não vai olhar mais do seu pescoço, mas você vai olhar da palma da mão do Senhor. Vá, não peques mais. Não há acusador contra a minha tua vida, contra a minha tua alma. A Bíblia diz no livro de Tito: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados de coração. Quando você estiver em comunhão, ninguém pode te parar. A comunhão ela não é baseada ministerialmente, Saulo. Eu posso ser excluído de uma comunhão ministerial. Eu posso ser abandonado por uma igreja, mas a comunhão ela não pertence a isso. Lutero, o pai da reforma, foi abandonado pela igreja católica. Desmugaram ele, chamaram ele de hereges. Falaram que ele não tinha mais comunhão, que ele era um blasfemo, um bruxo, um enganador, um enviado do diabo. Mas Lutero não desistiu. A igreja protestante se manteve de pé até hoje. O Pentecoste também nunca desistiram. William J. Simmons foi perseguido, foi trajado como o vômito de Satanás, foi trajado como um homem falso profeta. Excluíram ele da igreja batista, excluíram ele de comunhão, excluíram ele de uma denominação, mas ele nunca perdeu a comunhão com Deus. Vai, não peques mais. A tua comunhão ninguém pode tirar, só você pode negá-la. Só você, quando você escolhe voltar para o pecado. Quando você nega a graça que é te dada. Quando você escolhe renunciar ao favor de Cristo em tua vida. Aí você vai para o pecado. Pode te excluir da Deus amor. Pode te excluir de qualquer lugar. A comunhão ela só sai quando você dá lugar para o pecado. Então não peques mais, igreja. Se guarde para o Senhor. Se guarde para o teu noivo. Eis que veio sem demora. A Bíblia me diz que só a virgem que tiver o azeite vai entrar nas portas do noivo. Quem recebe essa palavra, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já agradeço a minha oportunidade. Vou chamar os jovens para louvar. Amém? Já vou esquecendo. Próximo terceiro encontro de jovens. Vai estar aqui o ministro. Vai ser o nosso irmão Saulo. Vai ser em São Vicente. Cadê o povão de São Vicente aí? Glória a Deus. Vai ser lá em São Vicente. Eles estão decidindo qual é a congregação. Amém? Está em decisão ainda qual é a congregação.